Hoje, vamos dedicar algum tempo a partilhar a palavra de Deus com o sermão intitulado Arrependam-se e voltem para Deus. Quando nascemos nesta terra, na carne, esquecemos-nos de tudo o que existe no céu. Nós não sabemos nem nos lembramos das coisas que aconteceram no reino dos céus. Por esta razão, Deus permitiu que todos os pormenores das nossas vidas anteriores fossem registados na Bíblia através dos seus profetas, e esclareceu-nos que não nascemos apenas para viver uma vida sem sentido e acabar por perecer nesta terra. A nossa existência tem muito mais significado do que isso. De seguida, vamos descobrir como a Bíblia e os profetas explicam sobre os nossos pecados. Vejamos o livro de Isaías, capítulo 53, versículo 1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamo-o, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Versículo 4. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Vejamos o versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. No capítulo 53 de Isaías, está registado como Cristo seria afligido na cruz quando viesse a esta terra em carne e osso. Cerca de 700 anos antes de Jesus vir à terra pela primeira vez, o profeta Isaías registou o sofrimento pelo qual ele passaria. Toda a dor e sofrimento que Cristo passou foi por causa das nossas transgressões e pecados. Quando olhamos para estas cenas repetidamente escritas em Isaías capítulo 53, podemos facilmente compreender o que toda a humanidade cometeu no céu, que fez com que fôssemos lançados para esta terra. Vejamos o livro de Isaías, capítulo 50, versículo 1. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Aqui, também diz, as vossas iniquidades e as vossas transgressões. A Bíblia ensina-nos que foram os nossos pecados e transgressões que cometemos no céu, que acabaram por nos levar a afastarmos-nos de Deus. Voltemos ao mesmo livro de Isaías, capítulo 59. No capítulo 59, versículo 1, de Isaías, está escrito: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, significa que as nossas iniquidades nos afastaram de Deus. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos, de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Aqui, no livro de Isaías capítulo 59, a Bíblia desperta-nos mais uma vez para o facto de que foram as nossas próprias iniquidades que nos separaram de Deus e nos forçaram a cometer pecados para virarmos as costas a Deus. Passemos à primeira epístola de João, capítulo 1. Vejamos o versículo 8.
Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Este versículo também registra a mesma coisa. Está escrito que se afirmássemos não ter pecado, estaríamos a enganar-nos a nós próprios e a fazer de Deus mentiroso. Através dos capítulos 50, 53 e 59 de Isaías, do capítulo 1 da primeira epístola de João, e vários outros versículos, a Bíblia e os profetas dizem-nos que já tínhamos pecado no céu. Para nos dar a nós, os pecadores, o perdão dos pecados, Cristo veio a esta terra e suportou a dor de ser crucificado. Ele foi humilhado e afligido. Ele sofreu até à morte. Este resultado lamentável foi, por causa das nossas transgressões e pecados. Isto está escrito repetidamente, por toda a Bíblia. No entanto, aqueles que não se lembram dos seus pecados podem afirmar: eu não tenho pecado. Tenho vivido uma vida justa até hoje. Em relação a essas pessoas, Deus disse que se alguém afirma que não pecou no céu e veio para esta terra sem pecado, engana-se a si mesmo, e a verdade não está nele, e que faz de Deus um mentiroso. Quando fomos lançados do céu para esta terra, ao vestirmos a tenda de carne, não perdemos todas as nossas memórias celestiais. Por esta razão, quando Jesus pregou o Evangelho nesta terra em carne e osso, qual foi a primeira coisa que ele proclamou? Vejamos o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 32. Lucas, capítulo 5, versículo 32. Não vim chamar justos. Qual é o propósito de sua vinda? Chamar, e sim pecadores, ao arrependimento. Em Lucas, capítulo 19, está escrito que Jesus veio a esta terra para buscar e salvar os perdidos. Aqui no capítulo 5, Jesus diz: eu vim a esta terra para chamar os pecadores ao arrependimento. Portanto, de onde vieram estes pecadores? Onde é que eles pecaram? Uma vez que estes pecadores que pecaram no céu foram lançados na terra, Jesus veio a esta terra para os encontrar e levá-los ao arrependimento. Todas estas palavras escritas na Bíblia são os verdadeiros ensinamentos de Deus. Mesmo que tenhamos esquecido as nossas memórias celestiais, não devemos dizer: sou inocente, não cometi nenhum pecado, eu sou justo. Em vez disso, temos de aceitar os ensinamentos da Bíblia tal como são e perceber mais uma vez que tivemos tal passado no céu. Ao fazê-lo, a obra graciosa do arrependimento deverá ter lugar, para que possamos ser perdoados, não só dos nossos pecados que cometemos no céu, mas também dos nossos pecados nesta terra. Ao longo da Bíblia e dos Evangelhos, há muitos ensinamentos e expressões sobre o arrependimento. Passemos ao capítulo 3, versículo 1, de Mateus. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: o que ele estava a dizer? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista veio a esta terra com a missão de Elias. Ele foi enviado para preparar o caminho de Jesus. Quando João Batista pregou o Evangelho, a primeira coisa que disse foi: arrependei-vos. Passemos a Mateus, capítulo 4, versículo 17. Vejamos o versículo 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Através de todas estas palavras, podemos confirmar que não viemos do céu para esta terra sem motivo.
Passemos ao capítulo 6 de Marcos. Em Marcos, capítulo 6, versículo 12, está escrito: Então, saindo eles, pregavam. O que eles pregavam, ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demónios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Na história da igreja primitiva, João Batista proclamou: Arrependei-vos. Jesus também proclamou: Arrependei-vos. Qual foi a primeira coisa que os discípulos proclamaram quando pregaram o Evangelho? Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Então, o que significa arrependimento em termos simples? O que devem fazer os filhos de Deus que se afastaram de Deus? Devem voltar os seus corações para Deus. Por isso, está escrito: voltai-vos para Deus. Os nossos corações estavam destinados ao mundo e afastaram-se de Deus devido à nossa cobiça pelo mundo. Deus diz-nos para voltarmos o nosso coração para Deus e pensarmos nele. É por isso que Deus estabeleceu as festas. Ele estabeleceu os seus decretos, leis e regulamentos para nós. O arrependimento está contido em todos os significados dos sacrifícios que são oferecidos a Deus. O sábado, a Páscoa, a festa dos pães asmos e a festa das primícias. O significado do arrependimento encontra-se em todos os regulamentos das 7 festas em 3 tempos. Uma vez que o arrependimento, que nos faz regressar a Deus, está contido em todas as festas, podemos compreender que guardar os decretos, as leis e os regulamentos de Deus contém o significado de nos arrependermos, voltando o nosso coração para Deus. Portanto, o que Satanás fez aos decretos e leis de Deus, para nos impedir de nos arrependermos? Satanás aboliu as leis de Deus e transformou-as em regras dos homens. O significado do arrependimento não pode ser contido em tais regras corrompidas. A obra do arrependimento nunca poderá ocorrer. Confirmemos mais uma vez que as leis, os decretos e os regulamentos de Deus nos conduzem de volta a Deus, e que o significado do arrependimento está contido neles, e correndo a 2 Crônicas capítulo 30. Vejamos 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 6. Partiram os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes, por todo o Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo: Filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Havia o reino de Judá e o reino de Israel, e ambos acreditavam em Deus. No entanto, naquela altura, ambos se voltaram para a idolatria e adoraram outros deuses. Por isso, Deus enviou o profeta Isaías para transmitir esta mensagem ao rei Ezequias. O rei Ezequias aceitou graciosamente a Páscoa e enviou uma carta não só ao povo da Judá ao sul, mas também ao povo de Israel ao norte, para que santificassem a Páscoa, de acordo com o mandamento de Deus. Quando olhamos para a carta, ele escreveu: voltai-vos ao Senhor. O que devemos guardar para voltar a Deus? A carta diz que a maneira de voltar a Deus é celebrar a Páscoa. Continuemos com o versículo 9. Porque, se vós vos converterdes ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos, e tornarão a esta terra. Porque o Senhor, vosso Deus, é misericordioso e compassivo e não desviará de vós o rosto, e vos converterdes a Ele. Os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon, porém riram-se e zombaram deles. Quando o rei Ezequias enviou a mensagem: voltai-vos ao Senhor, todo o povo da Judá ao sul obedeceu à sua ordem. Mas o povo de Israel ao norte ridicularizou e zombou dos mensageiros, que os exortavam a arrepender-se e a voltar para Deus. Mais tarde, Israel ao norte, que não se tinha arrependido, acabou por ser destruída. Por outro lado, para a Judá ao sul que se arrependeu, Deus concedeu a sua graça e destruiu 185.000 soldados assírios numa só noite.
Desta forma, podemos compreender que a celebração da Páscoa em si é o ato de arrependimento. A obra de arrependimento está a ter lugar. Todos os decretos e mandamentos que Deus estabeleceu contêm o significado de voltar a Deus, ou seja, arrependimento. Continuemos com o livro de Malaquias, capítulo 3. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 7, Deus diz: Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim. Tornai-vos para mim significa arrepender-se diante de Deus. Embora a expressão seja um pouco diferente, ela tem o mesmo significado. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Por outras palavras, eles perguntaram a Deus: como é que nos devemos arrepender? Vejamos o versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Voltar a Deus, é este o significado que está contido em todos os decretos de Deus. Por outras palavras, é o arrependimento. Não foi por isso que Deus nos ordenou que obedecêssemos aos seus ensinamentos. Aqueles que desobedecem aos ensinamentos de Deus são os que não se arrependeram. E aqueles que seguem todos os ensinamentos de Deus com obediência são os que se arrependeram e voltaram o seu coração para Deus. Este é o significado contido nos decretos de Deus. Por esta razão, quando Deus veio à Terra nesta época, Ele restaurou as leis, regulamentos e decretos da nova aliança que haviam sido destruídos e os ensinou um por um para que a humanidade pudesse se arrepender. Aqueles que aceitam os seus ensinamentos são os que se arrependeram, e aqueles que não aceitam os seus ensinamentos são os que não se arrependeram. É por isso que, no livro de Mateus, capítulo 7, Jesus diz: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demónios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, quem são eles? Vocês que desobedecem à lei. Simplificando, Jesus quis dizer: afastai-vos de mim, vocês que não se arrependem. Todas as leis de Deus contêm o significado de arrependimento. Não é por isso que, nos tempos do Antigo Testamento, o sangue de um animal, como um cordeiro ou um bode, era oferecido como sacrifício em cada festa, em cada sábado e em cada holocausto. O sangue do animal representa o sangue de quem? Não simboliza o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Através dos regulamentos das festas e de cada culto, devemos sempre lembrar o sacrifício de Deus, ao pensarmos: o Pai e a Mãe Celestiais viveram uma vida de sacrifício por causa dos meus pecados. Só então, o nosso coração, que estava virado para o mundo e para os desejos mundanos, pode voltar para Deus e para o reino dos céus. Todos nós outrora cometemos pecados no céu. Sendo assim, em vez de vivermos uma vida em que continuamos a afastar-nos de Deus e dos seus ensinamentos, devido à ganância mundana nesta terra, espero sinceramente que possamos usar este tempo de hoje graciosamente para nos aproximarmos de Deus. Vejamos o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Marcos, capítulo 1, versículo 15.
O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. O que devemos fazer? Arrependei-vos e, que mais devemos fazer? Crede no Evangelho. O Evangelho não é a nova aliança. O caminho para o arrependimento está contido em todas as verdades da nova aliança. Como está escrito em 2 Crônicas capítulo 30 e Malaquias capítulo 3, se perguntarmos a Deus, como podemos voltar para Deus? Esta é a resposta que Deus nos dará: voltai a mim através dos meus regulamentos. Que tipo de significado está contido por todos os regulamentos de Deus? Não fui capaz de o fazer, mas a partir de agora, irei segui-los. Obedecerei absolutamente à vontade de Deus. Gravarei as palavras de Deus no meu coração. Vou seguir a vontade de Deus com obediência. Uma vez que tais promessas estão contidas por todos os regulamentos de Deus, o que o resto da descendência da mulher, que está contra Satanás na última época, guarda? Eles guardam os mandamentos de Deus. Além disso, os últimos santos que serão salvos na terra, guardam os mandamentos de Deus. Uma vez que todos os mandamentos de Deus contêm um significado de arrependimento, a Bíblia esclarece-nos que aqueles que realizaram a obra perfeita do arrependimento seguem Deus por onde quer que Ele os guia e guardam todos os seus ensinamentos. Todos nós, muitas vezes, pensamos em todas as verdades da nova aliança de forma muito superficial, ao dizermos: guardamos o sábado e a Páscoa, nós celebramos as 7 festas em 3 tempos. E guardamos os regulamentos da nova aliança que Deus nos ordenou. Pode parecer que estamos apenas a guardar a lei, mas não é este o sangue do sacrifício de Cristo contido em cada sábado e em cada festa? Devemos sempre pensar no sacrifício do Pai e da Mãe Celestiais e gravar consistentemente em nossos corações a determinação: nunca devemos trair a graça deles até o fim. Esta é a parte mais importante do estabelecimento, por Deus, do caminho da verdade da nova aliança. Na noite da Páscoa, Jesus Cristo deu o pão e o vinho, ao dizer: isto é o meu corpo e o meu sangue oferecido por vós. Deus rasgou a sua carne e derramou o seu sangue, para que pudéssemos ser quem somos hoje. Nunca devemos esquecer este facto, mas devemos recordá-lo todos os anos. Além disso, Deus nos diz para lembrar que cada sacrifício de um cordeiro no dia de sábado e o holocausto regular também representam o seu sacrifício. Devemos compreender o significado da adoração, ao perguntarmos-nos de quem foi o sacrifício que teve lugar neste momento. A este respeito, Jesus foi crucificado na cruz, das 9 horas às 15 horas, para o holocausto continuo da manhã e da tarde, de acordo com a profecia, não foi. Nunca devemos esquecer o seu sacrifício, certo? Se não fosse pelo seu sacrifício e dor, não haveria perdão dos pecados para nós hoje. É por isso que, em cada momento, em cada culto de adoração, devemos cantar louvores e oferecer orações de ação de graças, enquanto pensamos na sua maravilhosa graça. Nós cometemos pecados no céu, e ainda cometemos pecados nesta terra de forma imatura. Além disso, agimos como se fôssemos grandes pessoas, e como se fôssemos justos. Ao fazê-lo, continuamos a cometer a loucura de colocar mais fardos sobre o Pai e a Mãe Celestiais. O culto de adoração não é apenas um tempo para louvores, orações e a palavra de Deus. Temos de nos lembrar do seu sacrifício, ao pensarmos, no passado, Deus teve de derramar o seu sangue pelos nossos pecados. Todos os sacrifícios tiveram de ser feitos por causa das nossas transgressões. Enquanto pensamos desta forma, devemos sempre refletir sobre nós próprios e cultivar-nos no mundo espiritual. Está escrito que, uma vez que Deus dá a conhecer o fim desde o princípio e conhece tudo o que existe no céu e na terra, se afirmássemos ser justos,
afirmando não ter pecado, estaríamos a fazer de Deus mentiroso. Deus dá-nos testemunho disso através da Bíblia. Por que é que a minha vida é tão cansativa? É tudo por causa dos nossos pecados. É natural e razoável que soframos este tipo de coisas por causa dos nossos pecados. No entanto, Deus permitiu-nos passar momentos de paz, em vez de vivermos uma vida de pecadores. Como estamos a viver esta vida pacífica sob a graça de Deus, acabamos por pensar inconscientemente que não temos pecado. É por isso que temos de passar pelo sacrifício, pela dor e pelo sofrimento. Não disse Deus que sofrer pelo Evangelho é um bom sofrimento. É a altura de percebermos quem somos, pecadores. Gravemos mais uma vez no nosso coração estas palavras: arrependei-vos e voltai para Deus, para que ninguém fique para trás no caminho para o reino dos céus. Desejando que todos os membros da família de Sião recebam o perdão dos pecados e regressem ao reino eterno dos céus, gostaria de concluir este sermão. Muito obrigado.